Você está prestes a conhecer 5 segredos que por muito tempo ficaram escondidos da maioria das pessoas. Revelações que não apenas intrigaram estudiosos e curiosos, mas também mexeram profundamente com figuras de fé. Padre Marcelo Rossi, conhecido no Brasil por sua espiritualidade e forte presença religiosa, chegou a comentar sobre fenômenos inexplicáveis que desafiavam até mesmo a sua fé inabalável. O que poderia ser tão perturbador a ponto de impactar um homem tão dedicado à religião? Prepare-se, porque a cada parte desta jornada você vai se deparar com mistérios que ultrapassam a lógica e tocam o inexplicável. Nas profundezas da floresta amazônica, um dos lugares mais misteriosos do planeta, existem relatos de sons enigmáticos que ecoam durante a noite. Moradores ribeirinhos afirmam ouvir cânticos que parecem vir do nada, vozes que ressoam no meio da mata fechada, sem que haja qualquer presença humana por perto. Pesquisadores já tentaram explicar esses sons como ventos, animais ou fenômenos naturais, mas muitos acreditam que se trata de manifestações espirituais ligadas às antigas tribos indígenas. Padre Marcelo, ao estudar sobre esses relatos, ficou impressionado com a semelhança entre esses cânticos e alguns rituais religiosos antigos. Ele chegou a mencionar em entrevistas que existem forças espirituais que não podemos ignorar e que esses sons misteriosos poderiam ser sinais de algo maior. A cada nova investigação, mais perguntas surgem e o mistério continua vivo até hoje, atraindo curiosos, religiosos e cientistas para o coração da selva. Foi palco de um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Moradores começaram a relatar ataques de estranhas luzes no céu que desciam sobre as pessoas e deixavam marcas em seus corpos. Alguns descreveram as queimaduras como se fossem radiações, e os casos chamaram tanto a atenção que a Força Aérea Brasileira iniciou a chamada Operação Prato, uma investigação secreta sobre o fenômeno. Até hoje, documentos revelados mostram fotos e depoimentos chocantes, mas nunca uma explicação oficial convincente. Padre Marcelo, ao comentar sobre esse mistério em palestras, disse que fenômenos assim podem ser interpretações humanas, de forças espirituais ou até mesmo de entidades desconhecidas. O que assusta é que muitas pessoas daquela época ainda vivem e guardam cicatrizes físicas e psicológicas desse acontecimento. Um segredo que desafia a fé e a ciência até hoje. Na região de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, há décadas moradores e visitantes relatam avistamentos de luzes misteriosas no céu. A Serra da Beleza se tornou ponto de encontro para ufólogos e curiosos que buscam respostas para o inexplicável. São relatos de objetos que mudam de cor, se movimentam em velocidades impossíveis e, em alguns casos, até interagem com pessoas. Padre Marcelo, ao ser questionado sobre esses fenômenos, comentou que existem realidades espirituais e materiais que se cruzam em determinados lugares e que a Serra poderia ser um desses portais. Para ele, não se trata apenas de acreditar ou não em vida fora da Terra, mas de reconhecer que o mundo é cheio de sinais que ultrapassam a lógica humana. O mais intrigante é que até hoje não existe uma explicação científica para os acontecimentos que ocorrem naquela serra. Nos anos 2000, começaram a circular relatos sobre uma figura misteriosa que aparecia durante jogos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Torcedores afirmavam ver um homem vestido de forma antiga que surgia e desaparecia nas arquibancadas. Alguns disseram até que ele falava mensagens religiosas ou de alerta. Embora muitos considerem apenas lendas urbanas, há testemunhas que garantem a veracidade do acontecimento, inclusive seguranças e funcionários do estádio. Quando o Padre Marcelo foi questionado sobre esse tipo de aparição, respondeu que não,
devemos subestimar a presença de anjos ou espíritos em ambientes públicos. Ele reforçou que Deus pode usar sinais inusitados para chamar a atenção das pessoas. Esse relato, embora controverso, ainda hoje é lembrado por torcedores como um dos maiores mistérios ligados ao futebol brasileiro. Ao longo da história da Igreja, existem relatos de profecias mantidas em segredo, por serem consideradas perturbadoras demais para o público. Um dos exemplos mais conhecidos é o chamado Terceiro Segredo de Fátima, revelado parcialmente, mas ainda envolto em dúvidas e mistérios. Padre Marcelo sempre deixou claro que acredita no poder das revelações divinas, mas também alerta que muitas mensagens espirituais são mal interpretadas. O que poucos sabem é que, em algumas de suas palestras, ele mencionou a existência de visões e experiências que preferia não detalhar, justamente por acreditarem que poderiam causar medo excessivo nas pessoas. O fato de um líder religioso tão respeitado admitir a existência de segredos espirituais não revelados apenas aumenta a sensação de mistério. Afinal, se até ele prefere manter silêncio sobre certas revelações, o que estaria por trás dessas mensagens ocultas? Agora que você conheceu esses 5 segredos, a pergunta que fica é: quantos outros mistérios ainda estão escondidos à nossa volta? Cada revelação nos mostra que o mundo é muito maior do que imaginamos e que existem forças, sinais e acontecimentos que desafiam a nossa fé, a nossa ciência e até mesmo a nossa sanidade. Se até Padre Marcelo, um homem de fé inabalável, se surpreendeu com a intensidade desses segredos, imagine o que ainda não foi revelado. Mas, cuidado! O que vem a seguir pode ser ainda mais perturbador. No próximo vídeo, você vai descobrir mistérios que envolvem não apenas lugares e pessoas, mas segredos tão ocultos que muitos acreditam ter sido silenciados de propósito. Prepare-se para mergulhar em revelações que podem mudar a forma como você enxerga a realidade.